Então, meus pais tiveram que sair de Brasília às pressas. E minha mãe estava grávida de mim. E no percurso houve um acidente de carro muito grave, na altura de Indaiatuba. Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio Ao Redor da Fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. Se você está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de diversas correntes e no processo a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre nós mesmos. Então deixa aqui seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você escuta os nossos episódios por podcasts no Spotify, avalie o nosso podcast lá, siga-nos também e visite o nosso website spiritreflections.org para se inscrever na nossa newsletter e lá nós mandamos convites para eventos, workshops e outros futuros eventos que nós estamos preparando que você pode descobrir através da nossa newsletter. Se você curte o nosso conteúdo e gostaria de se tornar um mantenedor do nosso trabalho, nós temos uma página na plataforma Patreon que mostra como você pode se tornar um patrono mensal, ou se você preferir, nós temos um botão do PayPal na página do nosso website spiritreflections.org e desde já nós agradecemos a sua ajuda para que a gente possa continuar esse trabalho. Bom, o meu convidado de hoje é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Estou muito feliz que ele está aqui conosco ao redor da fogueira para a gente conversar sobre a importância da música na medicina. Eu vou ler a biografia do Dr. Sérgio para a gente deixar registrado e a gente vai chamar ele aqui daqui a pouquinho para começar o bate-papo ao redor da fogueira. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, se formou em 1988, ele é atuante na área de clínica geral. Mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. A sua dissertação de mestrado versa sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. Como palestrante convidado por instituições de renome em diversos países das Américas, Europa e África, além de prestigiadas universidades tais como Harvard Medical School, Antioch University, William James College e Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto de Angola, contribui para difundir os seus estudos a respeito da glândula pineal humana e seus reflexos no organismo e a lógica clínica na moderna holografia da abordagem transdisciplinar. É diretor clínico do IDSFO, Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde faz seus atendimentos, desenvolve estudos e projetos de pesquisas qualitativas, associando conceitos de psicologia, psiquiatria, biofísica, biologia e espiritualidade, a fim de promover a qualidade de vida de seus pacientes, estimulando-os a atuarem proativamente na manutenção de sua saúde. E o Dr. Sérgio encontra-se na Terra da Garoa, em São Paulo, hoje, e aqui está ele. Bem-vindo ao redor da fogueira, Dr. Sérgio. Como vai? Fred, feliz de estar aqui com você. Estamos em festa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E
Para aqueles que estão nos acompanhando, deixe os seus comentários, faça as suas perguntas. Nós vamos deixar as informações do Dr. Sérgio, o Instagram, os websites dele na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o trabalho fantástico que ele desenvolve em várias áreas da medicina e espiritualidade, especialmente sobre a glândula pineal, onde ele é uma sumidade de renome internacional. Doutor Sérgio, a gente gosta de começar pelo começo aqui no canal. Antes da gente entrar no assunto de música e medicina, a gente gostaria que o senhor nos transportasse para o passado e falasse um pouquinho do início da sua vida, da sua infância e como foi esse despertar inicial para a música, para a medicina, para a espiritualidade. Puxa, isso... Fred, você pegou aí uma coisa... Falei assim, será que vai ser uma psicoterapia, né? Sim. Olha, a minha infância é algo que envolve muita complexidade. Porque é o seguinte, eu nasci em 1965, na cidade de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. E o que acontece? Meus pais, eles eram de Brasília. O meu tio, ele foi um dos engenheiros de Brasília. E o meu pai era médico do hospital de base de Brasília, e minha mãe era estudante de filosofia da Universidade de Brasília, do UNB. Ocorre que, na Revolução Militar, houve muita perseguição e pelas respostas nas provas que a minha mãe fazia, e muitos amigos dos meus pais passaram a sofrer uma perseguição, então meus pais tiveram que sair de Brasília às pressas. E minha mãe estava grávida de mim. E no percurso houve um acidente de carro muito grave, na altura de Indaiatuba. E foi uma colisão frontal com uma jamanta, né, com um caminhão. Então, meus pais... Foi muito grave. E aí morreram algumas pessoas que eram parentes nossos, e a minha mãe e meu pai foram socorridos. Minha mãe estava grávida de mim. Uau! E aí... Quantos meses de gravidez, doutor Sérgio? Ela estava, o quê? Com 3 ou 4 meses de gravidez. Ficaram 8 meses hospitalizados, múltiplas cirurgias, etc. E eu nasci nessa condição, entende? Logo depois, os meus pais tiveram que aprofundar a viagem deles, e nós fomos morar numa região remota, que seria talvez uma região do Vale do Ribeira, lá próximo de Cananéia, aquela região, que era uma região que assim, você tinha que chegar de canoa, não tinha ponte, não tinha como hoje, não é? E praticamente eu morei com os índios, não é? Olha... E na minha infância, meu pai... Depois viemos para São Paulo, e até a queda do AI-5, eu já estava na faculdade de medicina, e eu ainda tinha muito receio do que pudesse acontecer conosco, não é? Bom, enfim. Aí, quando nós viemos para São Paulo, nós tínhamos uma vida um pouco de... Eu sentia, na minha infância, um pouco de medo, porque eu sabia... De uma possível perseguição, de censura? Alguma coisa eu tinha, porque nós tínhamos, por exemplo, meus pais tinham uma biblioteca que eles diziam, olha, essa biblioteca não pode ser descoberta. Então, eu pegava os livros para ler com medo. Primeira vez que eu saí com uma obra da biblioteca dos meus pais, eu estava indo para a faculdade de medicina, eu entrei na faculdade de medicina da USP aos meus 17 anos. Ainda era o AI-5. E eu fiquei com medo no ônibus de ser preso com aquela obra, que era uma obra comum que hoje nas livrarias, Qual era a obra? Eram obras de reflexão, de sociologia, não é? São coisas Sobre comuns. o socialismo, marxismo, comunismo?
não era uma coisa partidária exatamente, mas Sim, tudo sim. Filosófica, né? era filosófica, não era partidário, mas Entendi. eu tive receio de, não é? Então, assim, a infância teve um pouco dessa questão, não é? Depois teve uma situação marcante também, que eu acho que influenciou definitivamente na minha vida. Eu estou falando da minha vida, mas como psicoterapia, viu? Porque eu acho que a minha vida não tem relevância para ninguém. Eu acho que ela forma a base sobre os quais o alicerce que o senhor constrói a sua obra hoje são Pode ser. fundamentados nesse. E Você, essa informação de o senhor ter tido uma gravidez com tamanha adversidade, certamente em algumas camadas do seu espírito, perispírito, a gente sabe que reverbera de alguma forma. Então, nós não sabemos como, não sei se o senhor sabe, se o senhor já teve alguns insights, algumas revelações a respeito, mas é interessante a gente descobrir os bastidores de como começou o ser humano, que a gente está vendo aqui na frente hoje como o Dr. Sérgio, né? realmente tem muitas coisas curiosas, assim. Por exemplo, eu me lembro de eu estar no vidro de trás de um carro, ofegante, olhando, achando alguma coisa estava estranha, na verdade, eu descrevo o carro e meus pais falam, era esse carro que estava, que foi acidentado. E aí eu pensei, nossa, o Olha, espírito deve ter inércia, né? Porque se a minha mãe foi arremessada a 60 metros e eu estava dentro do carro olhando, o espírito tem inércia, né? Vamos dizer, eu estava no fundo. É interessante olha. essa. É É curioso. uma, é, uma, é uma percepção que o senhor lembra de ter tido a primeira vez quando? Quando Mais ou menos. teve um período que eu me aprofundei nos estudos da psicologia e eu fazia uma pós-graduação na psicologia da infância e existia um estudo sobre. Nós tínhamos um período de estudo da psicologia fetal, Psicologia pré e fetal. psiquismo pré e perinatal. E nessa época, eu não sei se por uma questão de memória evocada, porque você vai lembrando, e houve alguma evocação da minha memória, e eu comecei a ter sonhos reais com as cenas desses episódios, sem que eu soubesse o que seria. E aí foi quando eu conversei com a minha mãe e ela foi identificando, mas isso que você está sonhando é verdade, esse era o carro, esse era a situação, que Uau. eram, que eram detalhes que eu não tinha como conversar com a minha mãe, primeiro porque, na verdade, eu não presenciei, entre aspas, senso comum, eu não presenciei. Não tinha como Claro. conversar com detalhes, e para quê? Numa conversa que nunca fluiu entre nós. Mas na medida em que eu sonhei com os detalhes, ela foi, não, mas isso é aquilo, isso é aquilo outro. Eu falei, olha que interessante. E foi justamente nesse período de estudos do psiquismo pré e perinatal, que a gente estudava a psicologia do bebê, e eu acho que isso teve um contrafluxo dentro de mim e trouxe inesperadamente uma memória que estava guardada no meu inconsciente. Não é? Então, enfim, e nós vivíamos muitas dificuldades, porque aqui em São Paulo nós morávamos num local humilde e o rio transbordava e entrava dentro da minha casa. Meu pai chegava de canoa, Uau. depois tinha que limpar Uau. a casa com aquela lama. Aquilo era uma sensação que eu trazia assim, de que a vida era difícil, não é? E uma coisa que marcou bastante a minha vida, interessante, foi quando a minha mãe fez uma festinha de aniversário para mim, e nós estávamos num momento até melhor. Então, minha avó fez uma roupa, porque naquela época não se comprava roupas, você fazia roupa, você comprava tecido, né? Minha avó era costureira,
E ela fez uma roupinha para mim, aquela que se fazia na época, assim, parecia uma fardinha, sabe? O menino andava Sim, desse, sim. né? E aí, minha mãe decorou com bexigas e bandeirinhas, a nossa casa que era bastante humilde, e bolo e tal, e não vieram os convidados. Uau. E a minha mãe teve uma sacada extraordinária. Ela falou: olha, puxa, vai ser amanhã a festa, nós só estamos ensaiando. Não é? E Intuição de mãe, né? Que sacada. no dia seguinte, ela levou tudo aquilo para um orfanato. Uau. E aí a festa foi no orfanato. Quantos anos o senhor estava completando, o senhor lembra? Eu acho que eu estava beirando de 4 para 5 anos, possivelmente. E aí, o que aconteceu? Eu tinha meus amigos, eram do orfanato. E, e essa, a senhora dona do orfanato era espírita. Olha. Então eu comecei a ter uma convivência com a caridade e com o orfanato chamava-se Casa da Criança Jesus Gonçalves. Então, eu sabia da história do Jesus Gonçalves, que foi um poeta que o Chico Xavier psicografa obras. Flores de Outono chama-se. Você veja, é uma coisa pouco O conhecida, livro Flores de Outono. mas que é um livro de poesia psicografado pelo Chico, de Jesus Gonçalves. Inclusive, a gente falava Jesus Gonçalves porque ele não aceitava ser chamado de Jesus Gonçalves para não se comparar a Nosso Senhor, não é? Vamos dizer assim. E era uma história que me impressionava muito, a história de Jesus Gonçalves, que ele foi portador de hanseníase, né? Recolhido àqueles sanatórios de hanseníase, e ele, depois o Chico psicografa essa obra dele, e o orfanato tinha muitas crianças com condições precárias de saúde, muitas vezes, às vezes, malformações, coisas assim. E aquilo moldou a minha visão de vida, porque eu nunca mais abandonei essa percepção e essa relação, vamos dizer assim, com a causa humana, vamos dizer, não E é? o Jesus Gonçalves, enquanto encarnado, ele veio a falecer de hanseníase? Na época, né? Hoje existem Uhum. cuidados com hanseníase que são diferentes. Na época, Sim. ele foi bastante vitimizado pela hanseníase, não é? Então, o que ocorre? Eu comecei ali a ter um outro Olhar, né? olhar. Uma vez, a minha mãe me deu de aniversário, eu não sei, eu acho que 2 anos depois, um ano depois, ela me deu um livro, um caderno em branco. Falou assim: você vai no açougue, no supermercado, na padaria, você vai pedir dinheiro para o, a casa da criança Jesus Gonçalves para as crianças. E para mim isso é uma coisa natural, assim, eu falava, nossa, por quê? Porque tinha uma criança que foi achada na lata do lixo. Então eu falava, pô, eu vou, lógico que vou, não é? E então eu ia, ela falava, olha, a pessoa dá o dinheiro, escreve o nome dela e o valor que ela deu, e você guarda. Ela me deu uma caixa, não sei se era uma caixa de sapato, o que que era. Você põe aqui o dinheiro. E aí eu fui. E eu voltei com um monte de dinheiro. E eu cheguei em casa assim, olha isso, olha isso. E a minha mãe falou assim, você está feliz, filho? Eu falei, muito feliz. Ela falou, esse é seu presente de aniversário. Uau! Gente, a sua mãe era uma sábia filósofa, realmente Uma pessoa de muita sabedoria mesmo. incrível. Aliás, foi a minha mãe, você veja, o meu pai era médico.
Tá. Mas a minha mãe, ela era artista, ela fora bailarina do Teatro Municipal. Oh, uau. Tanto que eu convivi depois, um pouco mais perto dos meus 11, 12, 13 anos depois da minha adolescência, eu convivia com os artistas do Teatro Municipal. Eles frequentavam a minha casa, os bailarinos, o diretor do corpo de baile, os artistas, eles frequentavam a minha casa, Fantástico. porque minha mãe era muito ligada a esse campo. A minha tia, com a qual, vamos dizer assim, que foi uma das pessoas que criou a minha mãe, ela foi uma figura de televisão muito relevante na época antiga. Ela era um must, chamava-se Lucy Reis. Lucy Reis. Ela tem filmes com o Mazzaropi. Ela era sei lá, Uau! ela era a must, Famosa. a mais famosa, era a mais top, entendeu? Da E ela época. criou a sua mãe, mais ou menos. Minha mãe morou com a minha tia, porque vieram para São Paulo. Minha mãe veio para São Paulo, e porque minha tia trabalhava na Record, na época antiga, não é? Ela era a garota propaganda mais famosa da época, não é? Legal, gente. E então, o que acontece na minha vida, assim, tive muita convivência por conta da minha mãe. Por conta do meu pai, era a questão dos médicos, não é? Medicina e arte, música aí desde cedo, casados. E a minha mãe tinha um piano que ela ganhou de aniversário do pai dela, que é meu avô. Meu avô era da Síria, imigrante da Síria, né? E, ele deu de presente um piano, e minha mãe tocava piano, então tinha obras, não é? E a minha mãe comprou, na época, uma obra que era conhecida na época, feita para criança, do Mascarenhas. Sim, Mascarenhas. o piano infantil, para ensinar alunos jovens a tocar o piano. Então era tudo com desenho, as notas eram não sei como, era tudo com desenho e tal. E eu comecei autodidaticamente a tentar, porque minha mãe tocava piano, assim, para o prazer pessoal, não é? Uhum, Porque era natural das bailarinas terem uma relação com o piano, com a música. claro. Porque nos ensaios tinha inclusive o pianista, não era som como que se fala? Você não punha um som Não era artificial, uma gravação, era um não, piano ao vivo, né? piano ao vivo. Tanto que o Teatro Municipal tinha a função da pianista. Sim. Inclusive, eu fui médico de uma pianista do Que era ensaiadora. ensaiadora. Que fantástico, doutor Sérgio. Aliás, um parêntese aqui, se o senhor não teve a chance de assistir ainda, tem uma série coreana no Netflix chamada Navilheira. O senhor já ouviu falar? Não, eu Eu gostaria de assistir. recomendo para todos que estão assistindo aqui. É uma série sobre a amizade entre um senhor que sempre foi um pai de família, um trabalhador, criou os filhos, muito bem casado com a sua esposa, e sempre foi protelando, preterindo um sonho da vida dele, que sempre foi querer dançar balé. Até que um dia ele é movido por essa vontade e visita uma escola de balé, e lá tem um dançarino, um jovem dançarino, um dos melhores dançarinos da Coreia na trama, né, na história da série, e eles começam a desenvolver uma relação, uma espécie de mentor e aprendiz, e eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas é uma série de uma beleza, de uma profundidade a nível emocional de relação humana, navilheira. Eu vou colocar no banner aqui dos comentários, para quem não viu, gente, eu recomendo, mas olha, compra bastante lente de papel, assim, porque vai chorar, mas é linda. Mas voltando para a história do senhor. Então, a sua mãe com o piano em casa tocando, o senhor também sendo médico das ensaiadoras, colegas dela do Teatro Municipal.
o senhor aprendendo a tocar autodidaticamente e a sua mãe também ajudando o senhor a aprender o piano, imagino, né? Na verdade, o que que aconteceu? Se eu me lembro bem, eu pegava os livrinhos assim espontaneamente, não é que minha mãe tivesse me ensinado. E Entendi. a minha mãe viu o meu interesse. E aí ela me perguntou: você não quer ter aulas? Porque havia um colégio próximo de nós, de freiras, que tinha uma professora, dava aulas de piano. E aí eu falei: ah, eu quero. Foi aí que eu comecei, não é? E aí eu estudava bastante, até que eu ingressei, a minha mãe começou também a estudar o piano, e aí ela nos levou para um conservatório, que era o Conservatório Carlos Gomes, Sim. que chegou a ser uma faculdade de música, inclusive. Era uma... E havia, minha mãe foi aluna de um pianista que fora aluna de um importante pianista europeu chamado Fritz Jank. Tá. E aí a minha mãe me levou para esse conservatório, e aí eu passei a levar a sério os estudos de música. Então eu passei a cursar a carreira musical, tanto que eu fiz os 9 anos de piano e depois ingressei na faculdade de música, né? Ocorre que o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de música e entrei na faculdade de medicina. Ao mesmo E, tempo? ao mesmo tempo, eu entrei na Universidade de São Paulo, aos meus 17 anos. E aos 17 anos ingressei na faculdade de música. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: no segundo ano da faculdade, tinha uma disciplina que era conjunto de câmera. E os meus colegas de música eram músicos muito capacitados. Já eram pessoas sêniores. Porque a faculdade de música não era uma coisa... A faculdade de música no Brasil, assim, o pessoal estava inaugurando essa ideia de, da música... Não sei se cortou aqui alguma coisa. Cortou um pouquinho. O senhor estava dizendo que tinha um conjunto de câmara, que o senhor tocava com músicos muito capacitados. É Aí porque era depois disso matéria da cortou. faculdade, mas meus colegas de música eram... Por exemplo, tinha um violonista que ele era aluno do Manuel de São Marcos. Quer Não dizer, o Manuel conheço o de São... nome. Não, puxa. Manuel de São Marcos é pai da Lívia São Marcos. A Lívia São Marcos foi diretora do Conservatório de Paris. Uau. O Manuel de São Marcos, ele foi um compositor e pedagogo da música, né? Então, eu estudei violão nas obras do Manuel de São Marcos. Eu Uau. conheci o Manuel de São Marcos e ele era na época, talvez, o violonista mais relevante no Brasil. E, e um aluno dele, que já era sênior, era um instrumentista extraordinário, era meu colega ali. Eu tinha 17 anos, não é? Aliás, o Manuel de São Marcos, ele foi um dos diretores didáticos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Da Federação Espírita de São Paulo. Ele foi um dos diretores de cursos, de coisas assim, e ele era um músico muito relevante. A Lívia depois se tornou diretora na área de violão, né, do Conservatório de Paris. Uhum. E eu convivi com o Manuel de São Marcos, no Conservatório Carlos Gomes. O que aconteceu? Na época, estava surgindo essa história de fazer faculdade de música, não era uma coisa
convencional. Então, os músicos profissionais estavam fazendo faculdade para... Não é? Então, no conjunto de câmara, por exemplo, eu me lembro que tinha um concerto de Mozart de 82 páginas. Na semana seguinte, o concerto estava pronto para todos os músicos. E eu estudava medicina. Então, eu, como pianista, eu não conseguia estudar as 82 páginas do concerto de Mozart, embora não fosse assim uma coisa difícil. Você tinha que estudar para você acompanhar com a conjunto de câmara. E a câmara era muito ríspida, assim, uma excelente pessoa, mas tinha 17 anos, eu não compreendia muito bem, eu tinha um pouco de medo dela, porque ela era muito rigorosa e tal. Eu nem acho que fosse, viu? Eu acho que ela era natural para todos os outros músicos, mas eu tinha 17 anos na época. E aí aliás, eu já tinha feito 18 anos. Aí eu desisti. E você sabe que eu desisti da faculdade, porque na época também aconteceu uma tragédia, foi a AIDS.